Hum, pronto. Deu certo agora? Tá me escutando? Daí um ok, o pessoal tá falando que eu tô sem áudio. Eu vou me apresentar de novo. Bom dia, Francisco. O pessoal tá falando que tá sem. Ah, agora sim, beleza, gente. Bom dia mais uma vez, então vou repetir. Aqui é um perfil para quem quer aprender, aproveitem. Para criadores, criadores iniciantes, criadores já com mais responsabilidade, porque é um conteúdo específico de ovelhas e cabras, que é difícil de achar conteúdo na internet, que explica na prática, estudante, quem quer aplicar, os veterinários ou tecnistas que querem aplicar na prática, aproveitem o conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que dá muito medo no pessoal, que é a verminose, que é a anemia, né? O pessoal fala tanta coisa e o pessoal gasta muito dinheiro à toa, o pessoal gasta. E quem nunca, né, foi lá na casa agropecuária, o que eu aplico? Ah, minha cabra, o que eu aplico? Tá prenha, não tá prenha? Nossa, tem resistência parasitária, esse vermífugo não funciona. Aí pega em grupo de WhatsApp. E aí vira uma bola, né? E não é por aí. Vocês precisam. Eu enumerei 8 pontos que vocês precisam prestar atenção. E dá para não ser um bicho de 7 cabeças, a verminose. Porque no momento que você larga, aí sim, diminui a fertilidade, o animal tem diarreia, fica com pelo feio, não cresce, morre mesmo, dá aquelas papeiras, né? Aquele que a gente chama edema de Barbella, que é aquelas bolsinhas de líquido que a gente é, que a gente vê muito comum. Então, o pessoal, eles descuidam. Eles não veem esses pontos principais e aí o animal morre mesmo. Então, a primeira coisa, open mind. Vamos aprender aqui 8 pontos que a gente vai prestar atenção para não sofrer mais com a verminose. A gente vai, sim, prestar atenção, fazer direitinho, prestar atenção nesses pontos que aí, olhando para todos eles na criação, a gente vai conseguir lidar com a verminose. Então, primeiro exercício, open mind, abre a mente. Não, a vida não é só vermífugo. Então, assim, não é só com remédio de verme que você compra lá na agropecuária que você vai resolver o problema de verminose na sua propriedade. E, na verdade, vocês têm que entender que a verminose é como a cai. Nunca vai acabar. Sempre vai ter no animal e sempre vai ter na pastagem. Você não consegue zerar. Sempre vai existir a questão na sua propriedade. Então, se você descuida, aí sim, os animais morrem mesmo. Mas se você presta atenção e cuida direitinho, aí os animais eles não vão morrer. Eles podem ter uma perda ou outra, mas você vai conseguir lidar. Principalmente se for animal a pasto. Lógico, o animal a pasto ele sofre muito mais do que os animais confinados. Porque o animal confinado, você ainda está limpando baia, tirando a baia, deixando seco. Você consegue, né, dar uma... controlar melhor. Mas o animal a pasto tem que prestar muita atenção nos 8 fatores. Nós identificamos os sintomas, mas conseguir melhorar o animal, que é muito difícil. Pois é, não é para tratar. Gente, ganha dinheiro. Não é tratamento, é prevenção. Isso aqui eu estou repetindo. Acho que todo mundo está pegando esse ponto. Não é pensar em tratar. Não é pensar em tratar as doenças. É pensar em não deixar acontecer. Entendeu? Mariellen. Não sei se eu te disse bom dia, o seu nome correto. Então, assim, não é gastar dinheiro com tratamento, é prestar atenção na prevenção. E muitas vezes são ações simples, de fácil aplicar. E quando você aplique uma coisa, automaticamente você já melhora a outra. Então não é um bicho de 7 cabeças. Então, assim, vamos entrar meio já nesse assunto. O principal verme, então, que a gente fala, que a gente tem medo, que o pessoal se arrepia, que dá aquela diarreia, que dá o edema de Barbella, que é aquelas bolsinhas, pelo arrepiado. Tem muitos fatores aí, Francisco. É o Haemoncus. E aí, então, esse animal ele vai sugando o sangue, sugando as proteínas e dá esse quadro horroroso que é difícil de recuperar. A gente até diz no campo, o animal deitou, a ovelha deitou, a cabra deitou, é difícil de levantar. E realmente, o esquema não é tratamento, o esquema é prevenção.
E quando a gente fala assim, meu rebanho está com saúde, o saúde, ele vem assim, ligado muito a 3 pontos. É um bem-estar físico, então o animal, não é que ele está ausente de doença, ele está se sentindo bem, ele pode ter a doença, ou seja, a gente não vai conseguir zerar a verminose, sempre vai existir verminose no animal e verminose no pasto. Então a gente não vai conseguir zerar. Então, não é ausência de doença, e sim é um bem-estar físico, mental e social. Então, todo mundo tem que estar bem. Então, a gente também não pode sofrer com essa danada dessa doença. Ela existe? Existe. É como a CAI. A gente tem que encarar de frente e falar, o meu rebanho tem verminose. Meu rebanho tem CAI. Nós vamos fazer uma live, então, sobre CAI, de tanto que eu estou falando aqui. Nem era para falar tanto, mas nós vamos falar justamente porque, assim, tá tudo certo ter verminose. E a gente vai fazer direito. O que eu coloquei aqui pra gente? Muitas vezes, às vezes o filhotinho, já com 20, 30 dias, já está tomado de verminose. Vocês passam por isso, né? Vocês colocaram aqui. Diminui como ele tem baixa imunidade, né? Ele está crescendo, ele acompanha a mãe no pasto, pronto. Pegou verminose. Então, a gente tem que fazer uma série de ações para esses animais não se contaminarem com hemoncos. O hemoncos, então, é um verme que ele vive no abomaso, ele vive lá no estômago do animal, ele libera a larva, né, o animal, o vermezinho adulto, o ovo na pastagem, eclode e aí vira um ciclo. O animal come aquilo, bota a pata no coxo que está com verme, a baia, ou o pasto está com verminose, e aí vai comendo, e é um ciclo, e vai, defeca, e come, vai, defeca, come, e é um ciclo sem fim. Então, assim, por isso que eu falo, a gente não pode pensar que a gente vai zerar a verminose, esquecer, a gente tem que pensar, abrir a mente, pensar nos pontos que a gente vai falar agora aqui na live, e vai pensar. Eu postei uma foto, na plataforma, já para eu ter uma noção do que o pessoal, como é que o pessoal cria. Então, era uma foto, não sei se vocês viram antes de ontem, era bovino junto com ovino, junto com caprino, junto com suíno e tinha o cachorro, e era a pata do bicho, da ovelha, metade era cocô, era a canela dela daqui para baixo, era barro, era cocô, era um ambiente propício para verminose. Então, o Haemonchus, o que ele gosta? Ele gosta de lugares quentes e úmidos. Então, aquele barro todo é perfeito para o verme. E aí a gente tem que pensar já nisso. A minha graduação, eu fiz na praia. Eu fiz em Santos, aqui no litoral de São Paulo. E eu fiz muitos estágios e eu trabalhei muito tempo. Meu primeiro trabalho foi na praia. Então, eu vivia a verminose lá muito de perto. Então, nos anos todos de graduação, a propriedade é animais a pasto. Então, assim, morria toda semana animais. Então, e não era... em todas as propriedades lá, era o mesmo perfil. Então, era quente, era úmido. Então, propício já para verminose. A pasto não drenava, então também mais um fator. E morria mesmo, com 20, 30 dias já morria. E os animais abortavam, porque daí tinha que entrar com aquele monte de remédio. E os proprietários geralmente, não é aquele, mas os proprietários geralmente, eles não sabem os 8 pontos para você olhar. Então, a verminose, ela convive na minha vida desde 2001, tratando. Lá na Austrália também, quando eu fui, eles gastam muito, né, com isso, mas lá é seco. É diferente, porque a pastagem nativa, isso é um outro fator, quando a gente alimenta bem o animal ele fica mais resistente. Então, a pastagem nativa lá também era uma pastagem de muita qualidade, de muita proteína. Diferente da nossa aqui. A nossa pastagem aqui, nativa, é muito pobre. Então vamos lá. Fatores ambientais.
primeiro. Bom dia, Fábio. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá. Fatores ambientais. Tem que prestar atenção. Bom, se sua propriedade é lugar quente, lugar úmido, não tem dreno, bom, vamos evitar de criar solto, porque você vai ter muito problema com verminose. Animal, gente, desnutrido, um animal que não se alimenta direito, você não tem uma nutrição direito, o animal vai diminuir a resistência dela, vai ter problema. Então, esse é um outro fator que eu coloquei. Vamos lá, que eu coloquei. Ambiente, a nutrição. Vermífugo. A gente fala, tem que vermifugar. Tem que vermifugar, mas a gente tem que prestar atenção e fazer vermifugações estratégicas e da maneira correta. Muitas vezes a gente acha que a verminose, gente, a gente acha que é só hemoncos. O animal tá com diarreia e é só hemoncos. E às vezes não é. Aí a importância, não sei se vocês já ouviram falar do exame de OPG, ovos por gramas de fezes. O OPG, ele identifica a quantidade e ele fala para você qual verme, qual ovo que está ocorrendo. Então, uma dica muito, muito importante, você que é técnico, quando você for falar assim, vou fazer um OPG e na propriedade, ou vocês que estão criando aí, vai fazer o exame de fezes, que vai fazer o OPG. Primeira coisa, não é falar, vou coletar fezes e mandar fazer o OPG, sem critério, não. Tem critério, gente. Então, cara, essa dica, assim, salva, assim, eu desconheço as pessoas que fazem isso, a não ser aqueles que realmente sabem de ovinos e caprinos. Então, manda fazer o OPG, vem o resultado. O mini tá com verminose quem tá acima de 500 OPGs. Gente, essa informação não me diz nada. Para você pedir OPG, você tem que pedir qual tipo que tá acontecendo, porque muitas vezes a gente acha que é o Haemoncus e não é. O animal tá com diarreia, tá feio, nem sempre é a danada do vermezinho que mora lá no estômago, sugando sangue. Às vezes é outro verme, porque existem outros vermes. Então, quando você vai falar de antihelmíntico, você fala primeiro do exame de OPG, para você identificar o tipo de antihelmíntico que você tem que usar, o tipo de vermífugo que você tem que usar. Pensa em antihelmíntico quando a gente se refere em vermífugo, que às vezes eu vou falar aqui e às vezes, né, vai vir a palavra técnica na minha cabeça. Então, quando a gente for fazer o vermífugo, for fazer o antihelmíntico, a gente tem que falar em saber qual usar. Muitas vezes as pessoas não sabem qual usar, não sabem que dose usar, porque muda completamente. O tipo de vermífugo para um não é, às vezes, o mesmo para outro. E assim, a vida não se resolve com o Ivomec, gente. Tá com o Ivomec e acabou, vai melhorar. Não, gente. Sim, a verminose existe em todas as estações. Principalmente no verão, né? Porque o Haemoncus, né? Não tem nada a ver com vacina. Não existe vacina para verminose. Existe vermífugo. Teria que existir vacina. Mas não existe. Não existe. A gente tem que tratar com esses fatores. Então, o ambiental, a nutrição, o vermífugo que a gente tem que fazer direito, gente. O vermífugo, então, não é só vai lá na agropecuária ou vai lá no grupo de WhatsApp, aquele vermífugo é bom. É bom para a sua propriedade? É bom, gente, para o estado do seu animal, porque às vezes você está com seu rebanho coberto, prenha, e aí você não pode aplicar. E é muito ruim quando você aplica em animal gestante o vermífugo. O esquema é não aplicar. O esquema é você se prevenir, fazer um manejo sanitário correto para você não precisar fazer o vermífugo durante a gestação.
E aí, às vezes, as pessoas se perdem tanto, ainda taca aquela injeção de ferrodex na cabra prenha. Aí que ferrou mesmo, a ovelha prenha, aí que ferrou tudo. Então, não é para fazer isso, é para se programar. Então, se programa com o ambiente, vê se seu ambiente é possível criar dessa forma que você está querendo, senão a orientação é você rever as suas instalações. Reveja o ambiente. O ambiente, ele é úmido? Ele não é propício? Reveja a nutrição. Nutrição não tá boa? Então, os animais vão diminuir a imunidade, vão padecer de verminose. Então, olha a nutrição. Vai dar o vermífugo, se programa para dar o vermífugo. Vai fazer o OPG. Tá, veterinário que não pede OPG a cada 3 meses, desconfie do veterinário. O veterinário não sabe direito o que está fazendo. Por quê? Tem que fazer o OPG, tem que fazer da maneira certa. Como eu falei, não é simplesmente coletar as fezes e mandar fazer o OPG. Tem que fazer a solicitação correta para vir o resultado que a gente possa identificar. Pode ler. O pessoal que está aqui na minha live já fez mentoria e pode falar. Muitos deles me mandaram o OPG. Eu falo, gente, isso aqui não significa nada para mim. O fato de você falar que está com 500 OPGs não significa muita coisa. Significa que tem verminose, mas isso eu já sei, porque não dá para zerar a verminose. Agora, o grau de infecção e qual verme está prevalecendo, isso que eu preciso saber, para saber qual antialmíntico, qual vermífugo eu vou dar. E ó, o animal, pensando agora no fator animal. O animal tá prenha, não tá prenha, tá no início, tá no meio, tá no final da gestação, isso também influencia. A fêmea, gente, os antialmínticos, os vermífugos, eles podem sim causar problemas na gestação. Pode causar má formação fetal, pode causar abortamento. O animal que precisa tomar vermífugo na gestação é sinal que o seu manejo já não está correto, já é sinal que você não olhou para esses pontos que eu estou falando e não consertou. Então, galera, o fator animal, o fator estado gestacional é muito importante. Às vezes você vai atacar um vermífugo em filhotinho que não tem imunidade e aí vai espumar a boca, vai intoxicar e vai morrer. Então já vi muita gente, esses papos assim, dobra a dose, que daí resolve. Não, gente, só está causando resistência parasitária. Vermifuga quando os animais estão em jejum. Também, gente, não é legal, porque isso aí, dependendo do estado do animal, você dá o vermífugo vai estar muito forte, vai acabar com o animal vai espumar a boca, intoxicar, não vai ser legal. Então, tem que prestar atenção em várias coisas. Outras coisas, pastagem. Os animais que soltam no pasto, tem muitos fatores para você olhar no pasto. Então, o horário, aqui o pessoal colocou já, o horário de soltar. Por quê? O orvalho da manhã, úmido. Já falei aqui, o Haemoncus não gosta de umidade. Então, você não vai soltar logo cedo, entendeu? Então, é real quando fala, solta depois, às 10, 11 horas da manhã. Sim, é isso mesmo. Sim, eu saí perguntando, gente, pro pessoal lá da agropecuária, vocês vão gastar dinheiro à toa, porque ele vai pegar o produto e vai falar assim, esse aqui é bom, esse aqui é danado de bom. Gente, e ele sabe da sua propriedade? Todos os vermífugos são bons, todos funcionam, mas tem que ver se para sua propriedade isso vai funcionar. Tem que ver se o estado que você deixou vai funcionar. E outra, o cara quer vender. E muitas vezes o barato vai sair caro, porque ele vai te recomendar um vermífugo nada a ver, que não deveria ser aplicado, vai causar aborto, não vai resolver, não vai falar a dose que você tem que fazer. Então, o barato vai sair caro. Você catar... Quantas pessoas já não me mandam um print no WhatsApp? Falaram aqui que esse vermífugo aqui não tem problema, esse aqui é maravilhoso. É maravilhoso para você? Tem que ver. Outro fator que eu gosto muito, o pessoal tem tanto preconceito, mas eu acho que ajuda tanto. Essas coisas naturais. O pessoal coloca aqui, dá folha de bananeira para verme. Gente, como eu falei, eu fiz a faculdade em uma região muito, muito propícia para verminose.
E eu via como esses remédios naturais que o pessoal fazia aumentava o tempo, o espaçamento da vermifugação. Então não é que a gente encara eles como tratamento. Ah, vou dar a folha de bananeira e vai matar o verme. Não, eu vou dar folha de goiaba e vai parar de diarreia. Não. Eu vou dar para justamente aumentar o espaçamento de vermifugação. E isso é muito legal vocês saberem, para parar desse preconceito. Porque lembra que eu falei o exercício, ó, open mind, abrir o cérebro. Então falar, ai, não, alguém falou que não funciona. Pera um pouco, essa pessoa viveu, essa pessoa estudou. Gente, para colocar um produto no mercado, ele tem muito estudo. E outra, os veterinários especialistas, eles testam as coisas, sabe? A gente recomenda nas propriedades. Então, assim, quem falar que não funciona, amigo, não funciona por quê? Você já fez algum teste? Você deu na sua propriedade da maneira correta, na dose correta, os animais todos comeram, você fez direitinho? Porque aqueles que fazem direitinho, vê que a coisa funciona e vê que a verminose não é um bicho de 7 cabeças. Então vê que essas coisas naturais, esses produtos naturais que também ajudam, porque tudo é um conjunto, porque nada resolve. Como eu falei, a gente não zera a verminose, a gente convive com ela. E a gente faz uma série de ações para ela não causar o prejuízo que ela causa se você não olha. Então o animal morre mesmo se você não olha. O animal fica com o pelinho arrepiado, fica feio, fica com diarreia, fica com aquele edema de barbela. Mas isso, gente, se você olha para todos esses fatores que eu estou falando aqui na live, direitinho, com controle, tira de letra. Ó, outra coisa bacana. O método FAMACHA, não sei se vocês já ouviram falar aqui, o FAMACHA. Eu não sei aqui fixar, deixa eu tentar aqui fixar, deixa eu escrever aqui. FAMACHA. Publicar. Esse método aí, olha. Então, o que a gente faz? Isso é tão importante fazer, não custa, é barato assim. Você não precisa de dinheiro para fazer isso e você mesmo pode fazer. Então, aqui eu não quero que vocês gastem dinheiro à toa. Então, o que é um método? O método é você, todo mês, então, o APG. O APG a gente fala que tem que ser de 3 a 5% do rebanho a cada 3 meses. Então, desconfie do veterinário que não te pede OPG e não te pede da maneira certa. 2, o método FAMACHA. O método FAMACHA, gente, você olha aqui a mucosa ocular e você vê o grau de coloração aqui do olho. Então, é simples assim. Cata o animal, abre o olho e olha a mucosa do animal. O grau de rosinha que está. Tá muito branco ou tá muito rosa? Você pega na internet, você imprime esse método, esse cartão de identificação, então chama FAMACHA, você imprime na internet, você não vai gastar dinheiro, você pode comprar ele? Pode, mas não precisa. Você pode pegar da internet. E você vai olhar o grau de anemia que tá. Por quê? O animal, ele te dá indícios. Então, se tiver branco, tá com verminose. É para tá vermelhinho, um rosinho intenso, aí o animal tá bem. O verme, ele não tá puxando sangue. Então, gente, é o seguinte, quando a gente vai fazer o controle, então, OPG, cada 3 meses, tem que fazer da maneira certa. Quando a gente fizer OPG, o FAMACHA, fazer todo mês, tá sempre olhando. E tem que está assim, olha, sim, é seguro, só você baixar na internet. Método FAMACHA, é um cartãozinho, quem trouxe para o Brasil, se eu não me engano, foi o professor Molento, ele é de fora, trouxe, dá para você comprar o cartãozinho, mas você pode imprimir da internet e é muito simples. Depois que você aprende, você tem que aplicar uma vez por mês, olhar todo mundo e quiçá, tá sempre, identificar que aquele animal não tá crescendo, tá meio feinho e tal, abre o olho, verifica a mucosa. Aprendeu uma vez, aplica sempre. Então é importante, gente, que é o que eu falo aqui. É o básico bem feito, é aprender a estudar o básico para aplicar, porque não é, sabe, o sucesso, ele não tá relacionado, gente, a coisas mirabolantes, a doenças mirabolantes, nada disso.
Ele está relacionado o posicionamento que você dá na sua propriedade, a sua postura. Então, como você enxerga ela e os cuidados que você tem com seus animais. Porque se você estuda, sabe o que fazer, os problemas existem, mas você consegue passar por eles numa boa. E isso, gente, para o veterinário, para o zootecnista, é um mercado muito bacana, porque as pessoas não entendem, as pessoas não estudam, as pessoas não entram numa live, não assistem. Então, é um mercado que você consegue ganhar dinheiro com isso, porque vão te chamar para fazer atendimento de verminose, você vai identificar um monte de ponto, você vai pedir para mudar algumas coisas, você vai ver que você pedir ações simples causam grandes resultados. E aquela pessoa, ela vai gostar do seu atendimento e ela vai te chamar sempre e ela vai te pagar o que você está pedindo, porque ela vê que você entrega o valor e você resolveu na propriedade dela. Então, que nem aquela foto lá que eu postei na internet. O animal tudo junto, boi, vaca, cavalo, galinha, cachorro, ovelha, cabra, lama até a canela. Isso é muito ruim, gente. Então, às vezes a gente só fala assim, separa os animais que vai dar tudo certo. Espécie com espécie. Às vezes é isso. Às vezes não deixa galinha. Às vezes não solta mais tarde, não solta tão cedo. Às vezes são ações simples que, se você olha, dá um baita de um resultado. Então, a verminose não é um bicho de 7 cabeças, gente. Eu já estou nisso, vivendo disso há mais de 20 anos. Eu comecei em 2001. Então, gente, acreditem, dá para resolver. Rotação de pastagem, método FAMACHA, olha, fazer OPG, fazer o vermífugo, né, o antielmíntico da maneira certa, a dose correta, do jeito que é, se não causa resistência, aquele vermífugo não funciona na sua propriedade. A nutrição de qualidade dos seus bichinhos, então eles estarem bem nutridos, isso ajuda muito a não diminuir a imunidade. O ambiente, que mais? Que eu coloquei aqui, os fatores. E aquela coisa, deixa eu ver aqui que horas são. Olha, já deu, já 7h30. Então, para finalizar, gente, essa live, seguinte. Manejo sanitário. Não é um bicho de 7 cabeças, é o básico bem feito, tem que estudar. Peraí que depois eu já respondo. Deixa eu só finalizar então aqui. Então, manejo sanitário. E a vida não é só o vermífugo, gente. Não só a verminose. Manejo sanitário engloba muitas coisas. Lembra que eu falei? Open mind. Abre o cérebro. Vamos lá. Então, manejo sanitário. Engloba a verminose? Sim, engloba. Mas não é só isso que você tem que olhar. Então, hoje eu falei dos pontos importantes para anemia, para verminose, para não causar o grande mal, que é a hemoncos. Sim, limpeza. O pessoal fala assim, é para colocar com galinha. Não, tira as galinhas. As galinhas dão um outro tipo de verme, chamado enéria, que é muito ruim. Causa diarreia, negra, fedida. Então, assim, não é para deixar as galinhas junto com as ovelhas, com as cabras. Vamos separar as espécies. Então, finalizando aqui, já deu o meu horário. Eu agradeço demais. O pessoal que mandou perguntas aqui que a gente não deu tempo de responder, quiser botar lá na plataforma, fiquem à vontade, não tem problema nenhum, eu respondo depois. Um bom dia para todos, aqueles que entram sempre, quiserem pedir live também, podem pedir assuntos, sugerirem, vocês são super bem-vindos, esses assuntos a gente coloca. Sim, prometi fazer uma live sobre a CAI, vamos fazer. Não tem vacina para verminose. Tem pessoas que pensam que não existem. Não, o verme existe sim. Pessoal que sai perguntando aí, casa agropecuária, que vermífugo eu uso? Cara, o pessoal lá não sabe muito pouco, então às vezes o que ele vai recomendar não se aplica na sua propriedade. Então tem que tomar cuidado com quem você vai perguntar, para onde você vai perguntar. Sempre pegue informações.
O cartãozinho da internet, o cartãozinho Famacho, sim, ele é seguro, pode usar, imprime da internet, não vai gastar dinheiro à toa. Tem uma cabra que come cocô de galinha, sim, vai pegar verminose, terrível. Sempre limpeza, muito importante, limpinho, bom trabalho. É isso aí, galera. Um beijo para vocês, um bom dia a todos, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharam bacana esse conteúdo, compartilha. Tchau!